Na questão 4, infere-se do texto que até o final da década de 80 do século passado, todos os profissionais que atuavam em laboratórios forenses eram generalistas. Então vamos lá, moçada. Segundo a técnica de montagem das questões, né, que a gente mostrou para você no início da nossa aula, daquela parte teórica de interpretação de texto. Você percebe aqui então que é uma interpretação localizada. Apesar de não se colocar aqui, ó, no parágrafo tal ou na linha tal, não. Mas você vai perceber o seguinte, olha, infere-se do texto que até o final da década de 80, então você vai começar a pegar aqui, ó, pegar a palavra-chave, onde no texto a gente viu isso, né? Final da década de 80 do século passado. Todos os profissionais que atuavam em laboratórios forenses eram generalistas, tá legal? Então vamos lá, vamos observar aqui, ó. Está no primeiro parágrafo do texto, e aí se fala do final da década de 80, olha só. Vamos então entender isso? Vou ler a partir daqui. Será que, nesse caso, eu posso entender que todos os profissionais que atuavam em laboratórios forenses eram generalistas até o final da década de 80? E então agora, né, depois disso, passou a ser mais específico, né? Então vamos analisar aqui, olha só. Não há dúvida de que a TV apresenta ao público uma visão distorcida de como a ciência forense é conduzida e sobre o que ela é capaz ou não de realizar. Os atores que interpretam a equipe de investigação, por exemplo, são uma mistura de policial, detetive e cientista forense. Esse perfil profissional não existe na vida real. Toda profissão, individualmente, já é complexa o bastante e demanda educação, treinamento e métodos próprios. A especialização dentro dos laboratórios tornou-se uma norma desde o final da década de 80 do século passado. O que a gente pode tirar de conclusão a partir daí? Olha só, então olha, nesse caso, ó, a especialização dentro dos laboratórios tornou-se uma norma desde o final da década de 80 do século passado. Tornou-se uma norma. Isso quer dizer que antes antes todo mundo era generalista? Eu posso então depreender disso o quê? Olha, Terror, a partir de então é uma norma, a partir daí eu entendo que houve a especificidade. Concorda comigo? A partir daí, houve uma especificidade. Foi percebido, então, neste período aí, né, até esse período aí, a necessidade de uma especificidade. Concorda comigo? Eu consigo entender isso. Não é? Olha só. A especialização dentro dos laboratórios tornou-se uma norma. Então, a partir de então, a especialização tornou-se uma norma. Então, todo mundo especializado. Ok. Desde o final da década de 80 do século passado. Ok, então eu entendo que houve uma especificação, né? Uma especialização, a partir desse momento. Bom, beleza, Terror. Agora, isso significa que todos, anteriormente a isso, todos eram generalistas? Eu não posso dizer isso. Concorda comigo? Isso é frágil. Dizer isso é frágil. Eu não posso dizer simplesmente que todos eram generalistas. Não. De repente havia uma equipe, um grupo menor que era especializado ali, tá legal? E aí, com base nos trabalhos deles, que de certa forma foram aperfeiçoando, foram melhorando e tudo mais, se percebeu, opa, há uma necessidade de especialização. Ninguém muda da água para o vinho, concorda comigo? Então, nesse caso aqui, até esse ponto, todo mundo era generalista e a partir desse outro ponto, todo mundo agora é especializado? Não é bem assim, né? Então eu não posso simplesmente a partir dessa ideia de que a especialização dentro dos laboratórios tornou-se uma norma desde o final da década de 80 do século passado, dizer simplesmente que todos os profissionais que atuavam em laboratórios forenses eram generalistas. Todos os profissionais. Eu não tenho segurança para afirmar isso. Eu não tenho elemento textual para corroborar essa informação de que todo mundo antes era generalista. Se tivesse um só que já tinha especialização, a gente tem uma informação falsa. Concorda comigo? Então o texto, ele traz para mim alguma informação, algum vestígio para a gente entender que todos eram generalistas?
Não. Então veja, o autor aqui, o examinador aqui, né, ele utilizou a técnica, primeiro, da interpretação localizada. Então você percebeu lá o ponto exato que ele queria a sua interpretação. E além disso, ele trabalhou aqui com você a ideia da expressão categórica. Lembra que a gente comentou? Então ele colocou algo generalista demais. Todos, é todo mundo. Quando na realidade não é bem assim, tá? Então aqui nesse caso está errado porque ele utilizou todos os profissionais. A gente poderia pensar o seguinte, se ele tivesse colocado aqui, alguns profissionais que atuavam em laboratórios forenses eram generalistas, a gente consegue entender. Alguns, pelo menos 2 eram generalistas, a gente conseguiria entender. Por quê? A partir de então passou a ser algo mais especializado, aí eu consigo entender. Alguns. Então olha só, essa ideia, né? Com essa expressão categórica, todos eles, não foram todos eles generalistas, concorda comigo? Então aqui ele utilizou a expressão categórica justamente para você marcar como erro. Não há vestígio no texto informando categoricamente isso. Belezinha? Tranquilão?